Olá, torcida tricolor. Boa noite. Pessoal, hoje estreia do Brasileirão para o Fluminense. Estreia entre os clubes que estavam disputando. Começou às 7h30 o jogo do Fluminense e Grêmio, lá diretamente do Maracanã. A gente vai falar a movimentação do jogo, as melhores oportunidades do Fluminense na hora da partida, tá certo? Como se transcorreu o jogo, atuações de alguns jogadores do Fluminense, enfim, a postura do Grêmio em relação ao Fluminense, estava jogando fora de casa, e aí não resultou em outra, 2-1 Fluminense diante do Grêmio na estreia do Brasileirão. Que bela vitória do Fluminense, tá bom? Agora vamos comentar a partida como um todo, né? A análise tática dos melhores momentos de alguns jogadores, enfim, o que ocorreu entre Fluminense e Grêmio comigo. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Humberto, professor tricolor. É uma satisfação em ter fazer mais um vídeo para o nosso canal. Se você não está inscrito, faça a inscrição totalmente gratuita. Faça seu comentário, tá bom? Isso fortalece o canal do professor tricolor. Bom, pessoal, o Fluminense começou logo arrasador, começou logo com tudo. Aos 2 minutos, o JK recebeu uma bola do Lucas Costa, em que ele chegou primeiro que o Everton, e aí dividiu a bola, mas a bola foi resvalada para escanteio. Quase gol do Fluminense. Se o John Kennedy tivesse um pouquinho mais de velocidade, tinha ganho essa bola na dividida, né? Então, percebeu nos primeiros minutos que o Fluminense estava dominando as ações, tá certo? No meio, tanto a defesa, o meio campo e ataque, possuindo essa posse de bola, organizando as jogadas com mais determinação, fazendo essas triangulações no meio campo também. Essas bolas que eram lançadas para a esquerda, para a direita, o Canóbio com o Senna e também para o JK, tá certo? Teve um perigo para o Grêmio no decorrer da partida, que a Denilson cabeceia no meio dos nossos zagueiros. Eu vou dizer por que isso aí tem que chamar a atenção. Eu já falei que a nossa zaga bate cabeça com determinadas bolas aéreas que às vezes não é mais aceitável. O treinamento é para isso. Então a Denilson subiu, tá certo? Os nossos zagueiros não subiram e ele quase fez o gol de cabeça entre 2 zagueiros, né? Então precisa rever essa situação de bolas aéreas do Fluminense. Bom, teve uma jogada que o René, né, parou a Costa, que deveria ter chutado, mas simplesmente ele cruzou para trás e aí não chegou ninguém, porque ele recebeu quase que de frente, ele ia ter batido mesmo pro gol, tá bom? Agora só quero fazer uma observação, pessoal, que o Fluminense tem que prestar atenção nas jogadas do Grêmio, onde estava acontecendo sempre do lado esquerdo do Fluminense, né? Entre René e Fred. Agora, por quê? Porque tanto o ponta do Grêmio como o meio-campista do Edenilson, eles estavam sempre se organizando nessas jogadas de aproximação, em que René e Freitas tinham que ter atentos, porque uma bola foi metida entre os dois, quase saiu gol, né, do Grêmio. Então sempre as jogadas eram lá na esquerda, propiciando sempre uma jogada de perigo para o Grêmio, desse tipo de organização que ele estava fazendo, e era um perigo para a nossa meta adversária, certo? No decorrer do primeiro tempo, o Senna recebe uma bola, puxa para o meio, bate rente à rede e o Everton vai na bola, mas a bola bateu mesmo, foi na rede e não foi nem escanteio, quase mais. Se tivesse caprichado mais, tinha saído o gol. Faltou mais um pouco de capricho aí nessa parte do Senna, que ele recebeu, puxou para o meio e bateu quase o gol do Fluminense. Então, pessoal, aos 32 minutos, o Fluminense começa a dar espaço mais para o Grêmio. O Grêmio começa mais a adiantar suas linhas e pega uma pressão, né, dentro da nossa defesa. E o Grêmio sempre procurando os espaços ali e se movimentando. E o Fluminense errando algumas bolas que não pode errar. E nossa defesa às vezes batendo cabeça, e o meio campo tinha que se posicionar melhor para marcar nesse meio campo do Grêmio, que estava avançando muito, tá bom? Então, no final do primeiro tempo, falta perigosa para o Fluminense. Isso aconteceu aos 47 minutos, já no praticamente
terminando o primeiro tempo, né? Nos acréscimos, 47 minutos, Malúcio Costa bateu a falta, mas não deu resultado de nada. Voltando para o segundo tempo, pessoal, logo no início da partida, Fluminense, bela transição de passe, né, na defesa do Grêmio, e aí Nonato sai na cara do gol e só coloca para o fundo da rede, fazendo 1-0. Bela transição de passe do Fluminense dentro da pequena área do Grêmio, onde o Nonato foi muito oportunismo e fez o placar de 1-0, abriu o placar para o Fluminense, né? E quer dizer que o Canal perdeu um gol que também ele saiu na cara, bicho. Só para dar um toquinho por cima, aquela cavadinha que o Romário sempre fazia, entendeu? Aí Canal não conseguiu dar aquela cavadinha e perde o gol na cara do Everton, tá bom? Depois, o Fluminense pressionando logo no segundo tempo, sai um golaço à Costa. Mas como foi que saiu esse golaço à Costa? Rapaz, uma precisão no chute, pancada, apertado dentro da pequena área do Grêmio. O René simplesmente cobra escanteio, mas ele cobra escanteio rasteiro, não por cima, mas por baixo. Lucas Costa chega e batendo de primeira e faz um belo de um golaço. Eita, bola difícil você pegar de primeira, viu? Que a bola foi muito forte que o René deu como escanteio, mas não foi por cima, foi por baixo. O Lucas Costa, jogada ensaiada, e ele bateu com precisão, fazendo 2-0. Um golaço mesmo para o Fluminense. Depois dos 30 minutos, pessoal, o Grêmio começa a pressionar mais. O Fluminense faz algumas mudanças, né? E o que acontece? Gol do Grêmio, depois dos 30 minutos. Por quê? A gente percebe que eu já falei há muito tempo que bolas aéreas do Fluminense é terrível. É um negócio que tem que ser estudado, tem que ser verificado nos treinamentos. Bola levantada e o Freitas. Eu sei que o cara também é grandão lá, o centroavante. Mas ele sobe nas costas do Freitas. O Freitas também não consegue subir. Não consegue subir, mas do mesmo tamanho que ele. Ele devia ter, vendo que o cara vinha nas suas costas, ele também subia para cavar a falta, mas ele deixou o cara cabecear a bola. E a bola sobra para a pequena área, para o atacante do Grêmio, descontando o placar para 2-1, tá certo? E aí é uma falha que o Fluminense não pode ceder mais, não pode mais dar esse tipo de gol, porque o Freitas é grandão, ele podia ter subido primeiro do que o atacante do Grêmio, tá bom? Bom, então, pessoal, o que acontece? O Fluminense, depois que pega depois que pega esse gol, o Fluminense faz algumas substituições, entra Savarino, Santo Moreno, entra Bernal, que era para ter entrado antes. Era para ter entrado, mas aí não deu tempo, né? O gol saiu antes. Então, aos 43 minutos, quase o empate do Grêmio, na bombeira da nossa zaga, que ficou batendo cabeça ali na nossa pequena área. E o centroavante dele teve a oportunidade de bater de frente por Fábio, mas simplesmente ele desperdiçou, colocou por cima da meta do goleiro do Fluminense, né? Com isso, o resultado foi positivo pro Fluminense, porque começa com o Campeonato Brasileiro ganhando de 2-1 do Grêmio lá no Maracanã. O próximo jogo do Fluminense será para o Campeonato Carioca, pessoal, contra o Botafogo, lá no Engenhão, que vai ser às 8h30. Esse jogo era ser às 18 horas, seria transmissão da Globo, canal aberto, mas devido à Supercopa Rede entre Corinthians e Flamengo, esse jogo ele saiu da TV aberta para a TV fechada às 8h30 da noite, tá bom? Ok? E o próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro somente dia 12. Aliás, contra o Bahia, pessoal, no Bahia, quinta-feira, 7 da noite, lá na Bahia, tá certo? Lá na Bahia, contra o Bahia, tá bom? Então, vamos aguardar os acontecimentos aí, o que é que o Zubedinho vai fazer para conseguir melhorar mais a qualidade do time. O Savarino entrou, fez a sua estreia, mas já foi depois dos 35 minutos, e aí não dá tempo para a gente avaliar a postura e a atuação do Savarino como novo contratado jogador do Fluminense, tá bom?
Mas mesmo assim o Fluminense teve a sua postura, onde mostrou para que veio, e aí e o que a gente quer, o objetivo é, dentro do Maracanã, 13ª partida que o Fluminense joga dentro do Maracanã, e aí o fator positivo é 13ª partida, 13 vitórias no comando do Gilbertinho, tá bom? Então, essa é a minha análise do jogo de hoje, que foi importantíssimo essa vitória, tá certo? Vitória importantíssima para o Fluminense adquirir mais 3 pontos, né? Adquirir mais 3 pontos, não, adquirir 3 pontos logo no começo do Campeonato Brasileiro de 2026. Avante Fluminense. Saudações de colores. Boa noite.